Uma pergunta que eu sempre me faço sobre Deus é, afinal de contas, o que Deus viu de tão especial em mim, na minha existência, para, ao longo do tempo e muito antes da minha existência, ter entregue o seu filho em sacrifício para salvar a minha vida. Você entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, eu queria entender por qual razão Deus, mesmo sabendo de quem nós somos, mesmo sabendo das nossas ingratidões, mesmo sabendo dos nossos desvios, do nosso comportamento, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, eu queria entender por que razão Deus nos cobriu com tanto amor. Eu queria entender por qual razão Deus resolveu, muito antes de eu existir, já se preocupar comigo ao ponto de mandar o filho dele, sacrificar o filho dele para que eu pudesse ter a vida eterna. Tem essas questões que me deixam encafifado, essa é uma expressão lá do Rio Grande do Sul. Eu fico encafifado com isso, porque imagina você fazer algo com tanto amor como Deus fez para alguém que você de antemão já soubesse que o trairia, que o abandonaria, que deixaria você de lado. Você seria capaz disso? Claro que não. É óbvio que você não seria capaz porque você não é Deus. E essa é talvez a grande questão e a grande diferença e o grande parâmetro que a gente precisa ter sobre o que é e quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Tudo isso que Deus faz por nós, tudo isso que Deus fez e faz pelo Alfredo, e também pelo João, pelo Pedro, pela Maria, pela Sandra, pela Isa, pelo Hino, por cada um, pela Marisa, pelo Paulo, tudo isso que Deus fez e faz, Ele faz mesmo sabendo da nossa pecaminosidade. Nós somos pecaminosos, nós somos falhos, nós somos relapsos, nós somos omissos, nós somos medrosos, para não dizer covardes, nós somos oportunistas. Muitas vezes, e com muita insistência e com muita frequência, nós somos utilitaristas, nós utilizamos Deus e depois, muitas e muitas vezes, simplesmente deixamos de lado, pulamos fora. Então, se nós somos toda essa gama de lixo humano, nós precisamos entender a dimensão do amor de Deus que, sabendo do que nós somos capazes, ainda assim entregou o seu Filho em sacrifício para nos salvar e nos dar a opção, a alternativa, o caminho para a vida eterna. Eu fico pensando e eu não consigo dimensionar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Eu não consigo mensurar o tamanho do amor de Deus pelo Alfredo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se eu seria capaz de amar o Alfredo como Deus o ama.
Da mesma forma, não sei se eu seria capaz de amar o Alfredo como eu amo Deus. Seguramente não. Não há nada no mundo, nada que eu ame mais do que Deus. Sinceramente, não tem. Eu sempre digo para vocês que na minha ordem, o meu amor é por Deus, pela minha família e pelos amigos. Mas eu queria que você entendesse isso. Você já parou para pensar como Deus, sabendo de tudo que nós somos, sabendo quem nós somos, ainda assim, Ele veio ao longo dos tempos preparando a nossa vida, veio organizando a nossa vida. Por isso, não considere nada fruto do acaso. Nada que vem de Deus é acaso. Nada que vem de Deus é sorte. Tudo que vem de Deus é construção cotidiana. Por isso, eu quero lembrar a você, se Deus fez tudo isso que a gente sabe que a gente não merece, qual é a dificuldade que nós temos em fazer o mínimo da nossa parte? E qual seria esse mínimo? Orar, ler a palavra, entender quem nós somos e valorizar o amor que vem de Deus. Nós não podemos ser utilitaristas e não podemos também relativizar quem é Deus em nossa vida. Desculpem se às vezes eu fico matutando em assuntos que me incomodam, mas confesso para vocês, tem horas que de tão grandioso que é, o amor de Deus me constrange. Tem horas que eu vou dizer uma coisa para vocês. Diante da minha pequenez, eu chego a me assombrar com o tanto de amor que Deus tem por mim. E eu sei que também tem por você. Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque Deus como aquela referência em todos os momentos. Porque, acredite, talvez você não saiba, mas você sempre foi a referência principal para que Deus mandasse o seu Filho, para que vivesse entre nós, para que morresse por nós e vencesse a morte ao descer ao inferno e subir aos céus. Valorize o amor de Deus sempre. Um abraço.